A vocês que vão entrando, boa noite, Júlia. Espero que todos estejam bem, né, diante desse cenário, desse momento difícil que estamos passando com a pandemia, com essa pandemia. Então, o programa de pós-graduação em sistemas agroindustriais, né, tanto no mestrado acadêmico como no mestrado profissional da Universidade Federal de Campina Grande, aqui do campus de Pombal, dá início hoje a esse projeto de extensão através das lives pelo Instagram, né, sobre a popularização da ciência, um diálogo entre professor, aluno e a sociedade sobre as pesquisas que foram realizadas e que vêm sendo realizadas no mestrado, que tem como objetivo expandir o conhecimento científico da academia, né, e dialogar com a sociedade sobre a ciência, ou seja, divulgar, que a sociedade tome mais conhecimento das pesquisas, dos estudos que vêm sendo realizados no mestrado na academia, né? Então, inicialmente, eu quero aqui agradecer às professoras coordenadoras, a professora coordenadora do mestrado profissional, doutora Alfredina, e a coordenadora professora Rosilene, do mestrado... Aliás, eu confundi, desculpa, Alfredina, do mestrado acadêmico, e Rosilene, professora Rosilene, do mestrado profissional. E desde já também eu quero agradecer a todos os alunos, né, que se dispuseram a participar desse projeto, dessas lives, e também aos orientadores que, pelo consentimento dado para que vocês pudessem dialogar conosco nessa live, né? Então, nós temos a presença, agradeço desde já a você, Júlia, também pela disposição em dialogar conosco. Então, a Júlia é mestra já, defendeu recentemente a sua dissertação no programa de mestrado, defendeu dia 26, né, Júlia? Bem recente. Isso. A Júlia, ela é graduada em Direito pela UFCG, né, trabalhou como assistente ministerial no MP, né, no Ministério Público, na comarca de Pombal e Coremas. Atualmente trabalha na gerência do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Cajazeiras. Muito obrigada, Júlia, pelo convite. A Júlia vai tratar do tema da sua dissertação, assim como todas as lives, cada aluno, cada mestrando irá falar um pouco, né, da sua dissertação, do que vem sendo realizado, do seu trabalho de pesquisa. Então, a Júlia tratará da Agenda 2030, né, conhecida como os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com foco na atuação do Ministério Público do Estado da Paraíba, relacionada à proteção ambiental. Então, Júlia, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como surgiu o interesse, o que despertou em você o interesse de fazer de escolher o programa PPGSA e qual o seu interesse, por que o interesse por esse tema, né? Gostaria que você falasse um pouco qual a escolha desse tema da sua pesquisa. Boa noite, Micarla, né? Eu queria, antes de mais nada, parabenizá-la pelo projeto, né? Parabenizar a universidade, todos os professores envolvidos, as coordenadoras do programa, em especial minha orientadora Ricélia, que está aqui conosco, né? Porque um projeto que tem como objetivo aproximar a academia, as pesquisas, o estudo da comunidade, né, é muito louvável, porque, na verdade, nós pesquisamos, nós estudamos e a universidade existe exatamente para servir a população, a comunidade, né, para gerar qualidade de vida e fazer com que o mundo fique melhor, não é? Esse também é o objetivo da Agenda 2030. Esse também é o objetivo principal dessa plataforma global estabelecida pela ONU e que todos os países signatários e as instituições e as pessoas devem assumir esse compromisso. Então, eu agradeço a participação, o convite, perdão, e acho uma grande oportunidade, inclusive aceitei, me propus, porque também
considero uma grande oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa agenda, além da minha pesquisa, né? Multiplicando, socializando essa missão, essa agenda que eu repito é de todos. Então, assim, como surgiu o interesse pelo programa e pelo tema, professora? O interesse pelo programa e pelo tema também surgiu exatamente pela vivência com a agenda, né? Nós trabalhamos, nós me refiro à equipe do Poder Executivo Municipal de Pombal, à época da gestão da prefeita Poliana de 2009 a 2016, a agenda 2030, na verdade até antes do estabelecimento da agenda, né? Antes da formalização da agenda, em setembro de 2015, lá atrás, já em 2009, quando a época a vigência era dos ODMs, né, dos Objetivos do Milênio, a Prefeitura Municipal de Pombal ela já pautava todas as suas ações governamentais e todo o planejamento orçamentário com base nos Objetivos do Milênio. Assim foi feito também, essa adesão também ela prosseguiu no segundo momento, ou seja, a partir de 2015, já com a Agenda 2030, já com a proposta renovada da ONU através das ODS. E aí eu passei praticamente 8 anos trabalhando e pautando as ações, né, enquanto secretária municipal, enquanto servidora pela agenda. Então tivemos esse contato. Foi inclusive montado em Pombal um comitê de monitoramento dos indicadores, isso também nos aproximou muito, muito da agenda. Participamos de muitos eventos a nível nacional, né? A própria gestora municipal representou o Brasil e os municípios na Assembleia da ONU. Então, a agenda já fazia parte da nossa vida. Então, eu sempre existia em mim a inquietação de estudar mais, né? De me aproximar mais da agenda através de uma pesquisa científica, né? Por meio da academia, que também já era muito, muito presente nesse processo, porque a Prefeitura Municipal de Pombal tinha uma parceria com o FCG, né, para essa implementação da agenda no município de Pombal. Então, já existia em mim, né, pela vivência, por conhecer a agenda, inclusive na prática, né, através das ações e das políticas públicas, o desejo de realizar uma pesquisa nesse sentido. A partir da experiência enquanto assessora do Ministério Público Estadual da Paraíba, na comarca de Pombal, a inquietação ela continuou ali quando eu vi a possibilidade muito presente da atuação ministerial, ou seja, do que o Ministério Público desenvolve no seu dia a dia, na sua função estabelecida constitucionalmente, com a proposta da agenda. Então, eu ficava, é possível fazer um alinhamento, né? É possível. E aí, como a gente também precisa compreender que o sistema agroindustrial, né, precisamos aproximar também essa noção do sistema agroindustrial do desenvolvimento sustentável, né, necessariamente, né, enquanto aproximando inclusive o conceito de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, né, fazendo dando uma chacoalhada, né, nesse sentido, levando isso para as comunidades. Então, aí eu encontrei um campo fértil para pesquisa, né? Um programa que trabalha que contemplava essas inquietações, trabalhando dentro de um órgão que eu gostaria de contribuir, né, na prática, e aí a modalidade de mestrado profissional me oportunizava, inclusive, né, deixar essa proposta mais real, mais concreta, através do produto, né, final, fruto dessa pesquisa. Então, todos esses elementos me aproximaram de forma muito forte dessa pesquisa, desse mestrado e do programa. E o tema, como falei, era algo que eu já vinha há muito tempo já desenvolvendo na prática, a agenda, e agora queria aproximar por meio da pesquisa o órgão que eu trabalhava, que era o Ministério Público. Muito bom, né, Júlia? Porque você despertou, que bom que você despertou desse trabalho, né, essa problemática ambiental dessa agenda que já vinha sendo pensada, implementada em alguns municípios, já vinha sendo pensada. Que bom que você despertou em trazer essa temática para a academia, né? Porque tem que haver essa ligação, academia, todos os órgãos, né? Academia,
o setor privado, né, os órgãos gestores, isso é muito importante, que ainda é um pouco, deixa, ainda falta a desejar ainda, né, essa Isso. perspectiva de fazer essa ligação de todos E os assim, sabe, setores. Né? professora, se o poder público executivo, se o poder executivo provou, atestou que é possível, né, que essa implementação é necessária, né, na época a gente dizia que nós municipalizamos a agenda, né, porque o poder executivo do município de Pombal adotou como estratégia. Por que não o poder judiciário? Por que Judiciário. não um órgão tão importante como o Ministério Público, que compõe o sistema de justiça? E aí, agora, em 2019, ainda em 2019, em agosto do ano passado, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o Conselho Nacional de Justiça, firmou um pacto com o PNUD, que é o Programa Nacional para o Desenvolvimento, né, das Nações Unidas, e eles firmaram a nível de Brasil, em Brasília, esse pacto para que a Agenda 2030 fosse incorporada, fosse implementada nessas instituições. Então, era realmente elementos que me aproximavam muito mais, me instigavam a essa pesquisa. Sim, muito bom mesmo. E dá muitos objetos de pesquisa ainda, né? Temos muito a pesquisar ainda e trazer para a realidade, para a academia, né? Pesquisar mais e levar essas informações a esses órgãos, né? Contribuir com essas informações para serem postas em prática. Então, Júlia, você continuando, você poderia falar o objetivo, né? O objetivo principal que você trabalhou na sua dissertação. O objetivo geral da pesquisa, né, o objetivo principal, era exatamente conseguir construir um relatório que evidenciasse que existe uma relação direta e indireta entre a atuação do Ministério Público Estadual da Paraíba, utilizando como amostra os processos extrajudiciais, ou seja, os processos que ainda não foram judicializados e que correm e tramitam internamente no Ministério Público, que tratassem sobre proteção ambiental. Esse foi o recorte da pesquisa, esses foram os processos que eu tive como amostra para criar um relatório que mostrasse que cada procedimento daquele, que natural, né, por óbvio, protege algum direito, na verdade, o Ministério Público ele instaura um procedimento porque existe ou uma notícia ou o próprio Ministério Público de ofício tomou conhecimento de que existe um direito supostamente violado. Então, cada procedimento daquele, ele deseja proteger um direito em especial. Então, qual é o objetivo do procedimento? Esse objetivo do procedimento, né, do processo, é semelhante e encontra relação com o objetivo de desenvolvimento sustentável ou alguma meta específica daquele procedimento. Então, a partir da análise desses procedimentos que protegiam as questões ambientais na comarca de Pombal, na Promotoria de Justiça de Pombal, eu fiz o link, a relação destes procedimentos com cada objetivo e cada meta específica. Fiz essa relação e foi possível construir esse relatório em dois momentos. O relatório é dividido em duas partes, mas para evidenciar, para mostrar ao Ministério Público Estadual da Paraíba que o que eles já vinham executando, já vinham fazendo, tem uma relação sim com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E também para dizer que a metodologia utilizada pela Agenda 2030, né, a proposta da Agenda 2030, muito se assemelhava ao que eles também já vinham fazendo com relação ao planejamento estratégico da instituição. Então, mais uma evidência, mais um elemento, né, para despertar esse interesse do Ministério Público para a adoção da agenda no âmbito internamente, né? Para que a partir dali eles pudessem estar fazendo monitoramento dos seus resultados, para que ao final pudessem, inclusive, mensurar o quanto é possível contribuir com aqueles objetivos e aquelas metas dentro do prazo estabelecido pela ONU, que é até 2030. Interessante. E falando só um pouquinho, né, sobre a agenda ODS,
É importante que a agenda ela está tão presente em cada um de nós, na nossa vivência, e algumas atitudes, algumas ações nós já fazemos e não sabemos, né? Que Sim, está muito relacionado com cada ODS. Os ODS exato. eles estão muito articulados, todos articulados. Não tem como Muito. tratar de um articulado, de um ODS, sem pensar, sem fazer uma ligação com o outro. Né? Eles são Exato. indivisíveis, eles são Exato. muito relacionados. Então, é muito interessante essa agenda, né? Eu espero que tenhamos muitos frutos aqui no semiárido e a partir principalmente do trabalho que vem sendo desenvolvido por você, professora Ricélia, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da metodologia, quais as problemáticas relacionadas a cada ODS que você fez essa relação do que o Ministério Público já vinha atuando em relação a um ODS. Quais ODS você tratou assim especificamente nesse relatório, Júlia? É, antes de falar sobre a metodologia, eu Pode queria ficar à vontade. cumprimentar também o professor Gustavo, que veio estar aqui conosco, né, professor Gustavo da UFCG, e falar um pouco também da rede ODS Brasil, né, que é uma rede super importante para a disseminação da agenda, né, para um processo de sensibilização de todas as entidades e atores responsáveis pela movimentação das pessoas no Brasil, por um processo de conscientização daquilo que você acabou de falar. A agenda é um instrumento para cada um de nós, para todas as pessoas. E aí, se pessoas e instituições tomarem consciência e adotarem, até como numa rotina de trabalho, como foi feito, repito, já pelo Poder Executivo do município de Pombal, com certeza nós alcançaríamos, teríamos êxito, né, nessa proposta de alcançar metas que melhorem a vida das pessoas, né? É evidente também que o Brasil e o mundo pós-pandemia precisará rever muitos indicadores, né? Mas nesse momento eu queria deixar registrado, né, a importância dessas pessoas para disseminar e levar a agenda ao conhecimento de muita gente, né? A professora Ricélia, o professor Gustavo fazem parte dessa rede e o quanto é importante, né? Uma rede composta por pessoas e instituições e disseminam essa mensagem a nível de Brasil. Mas com relação à metodologia, professora, foi utilizada uma metodologia com relação à abordagem, ela foi qual e quantitativa, né? Eu analisei a quantidade de processos, certo? Que tratavam exatamente sobre a proteção ambiental, né? No município de Pombal, e analisei o seu conteúdo. A análise qualitativa analisou, inclusive, como eu falei anteriormente, o objetivo de cada conteúdo daquele. E aí onde eu encontrei encontrei, inclusive, a resposta à sua pergunta agora, o objetivo do procedimento encontrando uma relação com o objetivo de desenvolvimento do milênio. De desenvolvimento sustentável. Então, era possível ver mesmo na análise da literalidade, do significado daquilo que estava colocado na ementa do processo, né? O processo ele é formado, enfim, é estruturado questões técnicas jurídicas, mas é estruturado com a ementa, né, tem o seu desenvolvimento, muitas vezes corresponde às diligências, à movimentação processual que o órgão fiscalizador ou o próprio Poder Judiciário, dependendo do procedimento, ele movimenta o processo dessa forma, audiências, enfim, são as diligências necessárias para chegar à fase final, que é exatamente a decisão de arquivar, estabelecer um termo de ajuste de conduta ou judicializar, tá? Então, já era possível identificar qual era o objetivo perseguido por aquele procedimento na própria ementa do processo, Micarla. Então, quando o servidor público ministerial, geralmente com lotação localizado no cartório, né, o cartório é o lugar onde a porta de entrada do cidadão que recebe aquela notícia de fato, que recebe, ou seja por escrito, ou seja verbalmente, uma reclamação da sociedade, da população, ele autuava o procedimento e ele já fazia sua classificação de acordo com as normas internas do Ministério Público. Então, por exemplo, chegou um cidadão na cidade de Pombal dizendo que estava acontecendo um desmatamento ilegal,
Qual era o objetivo do procedimento? Proteger o meio ambiente, né? Proteger o território, enfim. E aí isso encontrava relação íntima e direta com o objetivo, vou até trazer qual o objetivo com relação a esse, que é exatamente a vida sobre a Terra, por exemplo, que é o objetivo número 15. Tá? Então, esse objetivo, nesse objetivo existe metas específicas para a questão do desmatamento ilegal. Entende? Então, quando o Ministério Público, ele, através de uma provocação, ele se movimenta para proteger o desmatamento ilegal na cidade de Pombal, ele está contribuindo decisivamente para que esse objetivo e essa meta seja cumprida no território. Né? Então, assim, a metodologia utilizada, eu utilizei a metodologia de Bardan, né, que faz uma análise de conteúdo dos procedimentos, né, e aí com relação ao objetivo, como eu não sei se já coloquei, mas foi uma pesquisa descritiva e foram alinhados dessa forma, através do uso da análise utilizando esse procedimento metodológico. Pronto. Quais, Júlia, você utilizou mais uma análise desses relatórios, né? Então, eu achei interessante também que a universidade, em pesquisas relacionadas, por exemplo, em relação ao desmatamento, em relação à questão de gênero, em relação à qualidade da água, são dados que nós construímos na universidade, que podemos levar esses dados científicos para essas agências, né? Se for um dado, Sim. por exemplo, relacionado à saúde, né? Uma pesquisa científica relacionada à saúde do ambiente, levamos para a agência, para a Secretaria de Saúde do município. Então, a partir disso, eles têm fazem uma relação, têm conhecimento do que está acontecendo, uma fundamentação melhor, né? E isso servirá para contribuir com o indicador, né? Os indicadores, com os indicadores dos ODS. Cada ODS serão construídos porque alguns indicadores, principalmente na saúde, está sendo bem difícil de atualizar esses dados, né, de manter esses dados atualizados, de conseguir essas informações para verificar realmente o que está acontecendo, né, no país no geral, seja no país, seja na esfera municipal, né, estadual ou municipal. E assim, interessante o que você coloca, porque assim, a gente sabe que os órgãos, as instituições, uma vez firmando uma parceria com a universidade, que pode criar dados, inclusive para as análises, para o seu próprio, quem sabe, criar o seu próprio sistema de indicadores, ou aprimorar os indicadores que nós já temos, porque isso tudo provoca assim, na verdade, é capaz de oferecer melhores instrumentos para o Ministério Público e para o Poder Executivo, enfim, para aquela instituição que queira adotar a agenda, né? Imagine que riqueza seria a análise por um grupo gestor que fiscalize e monitore os indicadores com base na agenda, firmar essa parceria com a universidade que vai trazer objetos de pesquisa, que vai trazer números que talvez o DataSUS não consiga trazer, como você colocou, né? Que talvez os números da unidade básica de saúde também não consigam contemplar. Então, eu acredito que a parceria com a academia, com a universidade, com as instituições, para criar um sistema de indicadores, ou melhorar o sistema de indicadores que já temos, é uma estratégia muito forte e interessante para o alcance dos objetivos e das metas, Micarla. Professora Ricélia colocou assim, mas a gestão municipal precisa estar aberta e sensível a esta parceria. Exatamente, precisa ainda... Há um entrave ainda, né? Não há um diálogo, porque é preciso, eu acho que principalmente após essa pandemia,
é preciso dialogar todas as instituições. Não é possível alcançar um desenvolvimento sustentável se não houver uma parceria de setor privado com a universidade, com os órgãos públicos. Tem que haver essa parceria, tem que dialogar e contribuírem todos, né? E assim, né, Micarla, a gente sabe que a agenda ela traz essa oportunidade. A gente precisa trabalhar sabendo onde a gente quer chegar. A gente precisa saber o que é que a gente constrói no dia a dia, é para onde nós estamos olhando, quais são os nossos objetivos e as nossas metas. Então, se uma gestão municipal ou qualquer órgão que incorpore a agenda, ela toma conhecimento dos seus números, dos seus indicadores, né? Ela não esconde a realidade, mas, ao contrário, ela estuda e conhece seus indicadores, a situação do seu município, conhece como é como é que as coisas estão funcionando a nível de território, o planejamento certamente será muito mais assertivo, né? E repito, será sempre pautado naquilo, será sempre uma ação sabendo onde quer chegar, sabendo o que tem que realizar. Sim. Então, isso de certa forma, também é profissionalizar e colaborar de forma expressiva no andamento das atividades. Sim. Deixa pessoal, que vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Se der para responder, a gente já vai respondendo agora, se não, depois da fala da Júlia, a gente tenta identificar as perguntas e a Júlia responde, tá bom? Júlia, então, eu acredito agora, quais os resultados esperados dessa pesquisa, né, desse estudo que você fez, desse relatório? Quais os resultados que você poderia falar um pouco dos resultados desta pesquisa? Sim, assim, o resultado ele foi satisfatório, né? Nós conseguimos alcançar esses resultados de maneira que nós construímos uma cartilha, conseguimos construir para além desse relatório, né? Porque nós conseguimos apresentar o trabalho para o secretário de Planejamento do Ministério Público Estadual da Paraíba, que esteve conosco na banca de defesa do trabalho. Esse também era um dos objetivos específicos do trabalho, apresentar ao secretário de Planejamento Estadual do Ministério Público e também dizer que nós conseguimos construir uma cartilha, esse também era um dos objetivos do trabalho, enquanto instrumento pedagógico para todos os membros e servidores do Ministério Público Estadual, para que pudessem, durante a atuação, ou seja, no dia a dia do trabalho, fazer esse link, fazer essa relação daquilo que a própria pesquisa se propõe, fazer a ligação do que já vem sendo desenvolvido, dos direitos que procuram, que cada procedimento tem como objetivo proteger da agenda. Então, a gente conseguiu criar esse relatório dos 14 procedimentos analisados. Apenas um não encontrou nenhuma relação com nenhum ODS, nenhuma meta específica, mas não por falha, não porque o Ministério Público o procedimento estava fora do contexto, não. Inclusive, esse foi uma das críticas, foi uma das sugestões da pesquisa. A agenda deixou a desejar com relação à proteção o direito da população à saúde ao meio ambiente equilibrado com relação a animais soltos na rua enquanto vetores de doenças. Esse procedimento também foi analisado nesse sentido. Mas a pesquisa alcançou seus objetivos, tanto geral, com a construção desse relatório, como cartilhas. A Alfredina está perguntando se eu produzi um diagnóstico e uma cartilha. Sim, foi possível construir a cartilha enquanto produto, né? Repito, o mestrado que participei era da modalidade profissional e a cartilha ficou como uma ferramenta concreta também, além desse relatório, para que no dia a dia cada membro e cada servidor ministerial pudesse compreender que é possível fazer o link e a relação direta com o que ele já faz, com o procedimento, com cada objetivo. Então, a cartilha apresenta para o servidor o que é a cartilha, explica o que é e ainda mostra que naqueles procedimentos que tramitavam naquele período, na comarca de Pombal, cada um daqueles contribuíram direta e indiretamente com a agenda. Então, a cartilha ela apresenta qual é o objetivo específico,
qual é a meta e qual é o indicador, dependendo do objetivo, que alguns indicadores ainda estão em construção pelo IBGE. A professora Alfredina, deixa eu acompanhar aqui, ela coloca. Peraí. Só um minutinho. A Alfredina pergunta se a cartilha já foi publicada. Ainda não, Alfredina, mas está sendo providenciada essa ação. Meu filho está participando da live aqui, As né? crianças, não tem problema. Estamos em casa, né? Sempre vai acontecer. Ela coloca aqui no mestrado profissional tem que ter um produto, né? O aluno tem que apresentar um produto mais concreto como resultado, que no seu caso foi uma cartilha, né? Mostrando os resultados de forma mais didática, de forma mais resumida, que servirá, né, como guia, né, como guia para os servidores do Ministério Público, fazendo essa relação, mostrando a relação que o trabalho que eles desenvolvem tem relação com os ODS, né, com a Agenda 2030, e também servindo como instrumento para eles implantarem a própria agenda, né? Para eles construírem a própria agenda, né? Que seja mais um instrumento, né, que está ali subsidiando a atuação ministerial, como tantos outros instrumentos, recomendações do Ministério Público, quem sabe a cartilha não seja incorporada, né, a tantos instrumentos, né, de orientação do trabalho dos servidores e membros do Ministério Público. A professora Elisa, minha orientadora, Elisa Freire, também está presente. Obrigada, professora, por estar participando. Ela colocou uma colocação aqui. As instituições públicas e privadas argumentam que é difícil estabelecer essa parceria com as universidades. Considero desculpa para não trabalhar de forma adequada. É bem complicado, mas é um objetivo, é o próprio objetivo que eu lembre, o 17, né, de estabelecer essas parcerias, né, para se alcançar os ODS, se alcançar uma sustentabilidade em todas as áreas, né? Isso, é um objetivo específico, né? Específico, exatamente. As instituições firmando uma parceria em prol desses objetivos comuns, porque eles são comuns a todos nós, né? E a todas essas instituições. Mas eu acho que assim, é um trabalho formiguinha, mas que já vem sendo realizado, né? A gente vê que a professora Ricélia já vem desenvolvendo aqui na Paraíba, né, trabalhos, e outros professores, algumas nos estados, no semiárido, já vem tendo essa parceria, né, com empresas privadas, desenvolvendo projetos, principalmente para a energia renovável, né? Aqui na Paraíba está sendo bem reconhecido e atuante esse projeto. Então, que outros projetos surjam, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se você conseguir identificar... A pergunta é como Júlia, Deixa... Júlia, você quer complementar mais? Quer falar mais, assim, mais especificamente... quais questões problemáticas relacionadas específicas que você conseguiu assim relacionar, por exemplo, desmatamento, quais outras você conseguiu? Saneamento básico, desmatamento, só no município de Pombal ou em outros municípios? Não, o município, a Promotoria de Justiça da Comarca de Pombal, ela tem ela, na verdade, a área de jurisdição, ou seja, ela é responsável, né, pela proteção dos direitos das seguintes cidades: Pombal, obviamente, São Domingos de Pombal, Lagoa, Cajazeirinhas e Coremas, né? Me perdoe se eu estiver esquecendo aqui, mas são essas mesmas. E aí esses procedimentos não foram só no município de Pombal, né? Não foram ilícitos, não foram fatos que ocorreram só no município de Pombal, claro. Foram em outros municípios também. Nós tínhamos procedimentos analisados no município de Coremas, de Cajazeirinhas, de Lagoa, especialmente os procedimentos sobre saneamento básico, garantia de saneamento básico à população. Então, na verdade, os procedimentos foram divididos em 4 eixos. A proteção ao solo e à fauna, né?
é, o saneamento básico, sim, São Bentinho, e o Domara está me lembrando aqui, São Bentinho. É, o saneamento básico, desmatamento ilegal, teve também procedimento sobre poluição sonora, que foi um procedimento também que a gente. Esse foi um dos dificultadores, inclusive, porque a agenda deixa a desejar no controle, né, numa meta específica com relação à poluição sonora a nível global. Ela não está muito clara na pesquisa, né, quais são as nossas metas com relação a isso. A Fredina coloca aqui que é trabalho de formiguinha mesmo, né? Dos É professores. trabalho de formiguinha. Achei interessante também, Ah. de Carla, Hum. uma questão colocada aqui que é o impacto da pesquisa, né? O impacto Uhum. positivo na pesquisa, que além de disseminar, né, a Agenda 2030, conscientizar que instituições, como por exemplo o Ministério Público, que compõe o sistema de justiça, né, e agora não é mais uma coisa apenas de Pombal, né, a gente, como eu disse, existe já um pacto nacional, ou seja, um pacto firmado pelo Conselho Nacional do Ministério Público com o PNUD, e aí isso com certeza virá de uma forma gradativa, mas quem sabe Pombal ou a Paraíba não pode ser o pioneiro nisso, né? A partir da pesquisa, a partir dessa experiência, dessa pesquisa. Mas o impacto positivo é também acabar gerando esse debate que nós naturalmente conseguimos gerar através dessa live, né? Fazer com que as Sim. pessoas se reconheçam como parte de um processo de um ecossistema que precisa estar conectado, né? Ministério Público, Poder Executivo, Judiciário e academia juntos, entendendo que os problemas são de todos, os direitos, eles são universais, é tanto que a própria Agenda 2030 da ONU nada mais é do que uma ferramenta de garantia de direitos humanos, o que para nós, inclusive esse também foi um dos fundamentos da minha pesquisa, né? Porque como é que a agenda encontrava tanta relação com a atuação ministerial? Muito simples também de entender pelo viés legal e jurídico. Porque a agenda, ela refere-se a direitos humanos, né? Os nossos direitos universais. A Constituição brasileira, ela já prevê isso. Então, Exato. ao analisar durante a pesquisa todos os objetivos e as metas da Agenda 2030, eu encontrava todos eles na Constituição Federal. E Sim, quem é o verdade. guardião da Constituição Federal? Quem é que quem é que promove esses direitos, se não o Ministério Público? Então, e também quem é que garante esses direitos na instância judicial? O Poder Judiciário. Então, o impacto da pesquisa é fazer com que que tenha esse clareamento de ideias, é que eles se reconheçam como atores responsáveis também pelo cumprimento dessas metas que estão ali, né? Já Júlia, consubstanciadas na lei. e tem um objetivo específico, que é o objetivo 16, né? Que é Sim, sim, paz e justiça, né? Que é isso. específico, Para as enfim, todas instituições as. de justiça, né? Sim, sim, Mas, exatamente. apesar desse objetivo que é muito focado mesmo para o trabalho de forma global da instituição, né? Porque esse objetivo 16, ele está muito alinhado com a própria função ministerial que a Constituição traz para nós, né? Mas a pesquisa que eu desenvolvi e tantas outras que eu também, inclusive no Dia da Defesa, até mencionava. Imagine você se o Ministério Público pudesse, adotando a agenda, começasse a calcular quanto eles contribuem diretamente com a proteção das mulheres, né? Quanto eles conseguem contribuir com um objetivo que fala sobre redução de desigualdades, entende? Então, há possibilidades a partir da amostra de meio ambiente para diversas outras áreas, né? Como diria o coordenador, o promotor, na verdade, responsável pelo planejamento da instituição, ele dizia na oportunidade da banca o seguinte: o Ministério Público não é só o Ministério Público do meio ambiente, é o Ministério Público da saúde, da mulher, da educação. Então, à medida que Verdade. a gente percebe as proteções, as funções dentro da atuação ministerial, você vai conseguir identificar de uma forma até muito natural que são objetivos que estão na agenda, né? Então, assim, o objetivo 16 fala exatamente dessa missão de promover a paz, de garantir justiça e igualdade. Porém, é possível também mensurar
por tema, por área de atuação, de uma forma muito, muito clara, né? E estabelecer mesmo as metas, as outras metas e os outros objetivos com cada procedimento, dependendo se for um procedimento que versa sobre a proteção sobre a mulher, sobre a educação, sobre a saúde, enfim. A pesquisa ela tinha essa missão e eu acho que talvez o impacto positivo seja esse, né? Esse processo de conscientização, digamos, de se reconhecer. E também aproximar a universidade e a academia do órgão. Exatamente, é bem interessante, porque o Ministério Público ele está ali para fiscalizar, ele está ali para proteger, e ele que vai provocar as instâncias maiores, né? E assim todas as instâncias, estadual, federal, e a universidade, ela provoca o Ministério Público, ela pode auxiliar com suporte científico, com suporte científico, técnico científico, para o Ministério Público auxiliar em outras instâncias, né? Exatamente. Imagine, inclusive, a gente colocava essa discussão, eu e a professora Ricelia no trabalho, né? A gente dialogava sobre isso, de também despertar no órgão, no Ministério Público, que é um órgão também de fiscalização, né? A gente sabe que esse mesmo órgão da saúde, da educação, das mulheres, é o órgão que combate corrupção, que fiscaliza como é que está sendo gerido os nossos recursos, né, os recursos públicos. E aí, imagine vocês incorporando a Agenda 2030, como seria a fiscalização desse órgão de forma mais específica, né, no controle dos indicadores de cada município, né? Porque se nós temos um recurso específico, por exemplo, para a saúde da mulher, e temos objetivos específicos para isso, os relatórios ou a própria provocação do Ministério Público junto ao Poder Executivo pode também ser mais assertiva quando ele conhece quais são as metas e os indicadores de cada território, né? Então, isso também foi uma das sugestões, né, da pesquisa para que o Ministério Público aprimorasse esse processo de fiscalização do erário público, inclusive fazendo parcerias com instituições que já, de alguma forma, já exercitam, já fiscalizam de olho na agenda, que é o Tribunal de Contas do Estado, né? Então, acho que a partir desse processo de conscientização do Ministério Público, dos tribunais de contas, seja do Estado, seja da União, os recursos públicos podem ser melhor utilizados para atingir os nossos objetivos, que são, nessa perspectiva, que são direitos nossos. Júlia, eu tô de olho aqui no tempo, porque você me pediu, a live, ela encerra automaticamente com 60 minutos, então já são 7h42, e você pediu para sair 10 minutos antes, não foi? Para fazer uma participação em outra live. A Júlia vai, infelizmente, a conversa, o diálogo está muito bom, mas Júlia, em alguns minutinhos, terá que sair para fazer participar de uma live, né, importante. Ela pode comentar do trabalho dela. Então, eu vou fazer a última pergunta, a gente vê se tem alguma pergunta para a gente já encerrar. Tá bom? À vontade. Deixa eu abrir aqui. Então, a Júlia já falou da importância dessa agenda, né? Já falou dessa parceria, dos objetivos, da realização da pesquisa dela, né? Os objetivos alcançados. Júlia, você sentiu alguma dificuldade na realização da tua pesquisa como aluna? Não, as dificuldades foram não localizar alguns objetivos e algumas metas nos procedimentos analisados, né? A falta e aí ficou como contribuição também do próprio trabalho. E aí, como a professora Ricelia tem um olhar muito de águia, né? Olhar assim, não, vamos levar essa contribuição para a rede, para chegar, né, às instâncias internacionais de que alguns problemas que nós identificamos nos procedimentos ministeriais não estão contemplados na agenda. E são problemas nossos, né? Na agenda global. Você disse que os que vocês... Olha que interessante, né? Isso. Porque exatamente a agenda, ela propõe que cada município, cada estado
construa a sua agenda, né, com base Isso, na realidade, nos seus problemas, com base nas suas deficiências, o que está necessitando, o que precisa ser melhorado, não é isso? isso, Então, olha isso. que interessante, você identificou problemas que não estão na agenda global, que vão Isso. E a, fazer parte dos indicadores, né? De isso, e assim, metas a serem. exato, né? E agora mais do que nunca, porque quando a gente identificou que, exemplo, animais soltos na rua são vetores de doenças, correto? Se não há uma Sim, política pública, uma gestão para, né, enfim, zoonoses, enfim, que era esse era, na verdade, um dos objetivos do procedimento, analisar se realmente a gestão de determinado município estava cumprindo esse papel, já que naquele procedimento estava muito bem evidenciado de que tanto o meio ambiente, né, ele estava classificado como um dos processos que feria o direito ao meio ambiente equilibrado, como a saúde, que é como você disse. Os objetivos, eles estão, de certa forma, eles estão enraizados, né, interligados. Então, o que é estão. que a gente observou? Animais soltos na rua, nós não encontramos objetivos e indicadores que se alinhasse àquela proposta ministerial de proteção, ou seja, o Ministério Público ia cumprir o seu papel ao término do procedimento, ia garantir que a população tivesse, né, o meio ambiente equilibrado naquele sentido, se preservar enquanto saúde pública, já que aqueles animais podem sim ser vetores de algumas doenças. Por outro lado, qual é o objetivo e qual é a meta que diretamente nós poderíamos contribuir? Não existia. Então, nós vimos a lacuna na agenda. Quer dizer, uma agenda tão abrangente, uma agenda construída a nível da Organização das Nações Unidas, né? Se eu não me engano, são 163 países membros que se tornaram signatários, né? Ou seja, assumiram um compromisso global com isso. De repente, me deparei com um problema, não é só um problema da comarca de Pombal, com certeza. E agora, diante do Covid, vai se tornar um problema ainda maior, né? Por isso que a gente apresentou a pesquisa nesse contexto de Covid, e a gente até já comentava o quanto a agenda e o quanto os indicadores irão ser modificados a partir dessa nova realidade, né? Desse novo mundo que a Exatamente. gente vai ter que. Imagine só, então, antes do Covid, a agenda já não contemplava esse objetivo, esse indicador, essa meta. Agora ela vai ficar cada vez mais necessária. E a minha pesquisa, ela aponta essa lacuna, ela deixa como sugestão que seja inserido nos indicadores relativos ao meio ambiente e saúde. Sim. Júlia, o André perguntou assim, mas eu acredito que já foi respondido nessa sua última fala. Perguntou como é desenvolver na prática, saindo apenas de intenções. Eu acredito que nessa fala você explicou um pouco. Se você quiser complementar. Eu não entendi. Como é o quê? Eu não entendi a O, pergunta. o André perguntou como é desenvolver na prática, saindo apenas de intenções, ou seja, Ah, colocar em prática os ODS, né? é uma coisa assim, fantástica, porque, assim como tudo na vida, André, assim como tudo que a gente planeja, tudo que a gente coloca ali no papel ou assume alguma plataforma de planejamento desenvolvida por alguém, enfim, mas tudo que a gente deseja que se realize, mais tratando-se de metas que impactam diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida do planeta, é uma sensação muito boa de saber que a gente está no caminho certo, de saber que todas as ações elas têm propósitos e elas são possíveis, né? No mundo onde a gente acha quando a gente está com um olhar bem pessimista, né, que não vê muitas soluções, a agenda vem e mostra que pequenas ações às vezes impactam diretamente naquilo que a gente acha que não é possível. Então, é esse trabalho de formiguinha também. E aí, durante os 8 anos de gestão, nós tivemos muito essa oportunidade, André, de sair do papel e fazer valer. De ver Verdade. que aquele objetivo era possível. Né? Quando o Pombal, eu quero trazer só um exemplo muito rápido, quando o Pombal consegue controlar a mortalidade materna, porque monitorou seus indicadores e monitorou as gestantes de alto risco para que não morressem de parto ou de qualquer complicação por causa do parto, e passamos 5 anos sem perder nenhuma mulher,
por parto ou complicações dessa natureza, nós alcançamos esse objetivo, esse indicador. Exatamente. É tanto que Pombal foi reconhecido pelo embaixador na ONU, João Pessoa, por causa desse indicador, que o Brasil ainda estava aquém. A meta pelo Brasil ainda estava aquém. Pombal conseguiu realizar. Eu até fico muito emocionada quando Nossa, falo em gestante, porque falar de, salvar, de sair de um indicador que está ali, que parece uma coisa, né, que a gente não consegue alcançar, e distante, né? trazer para a realidade, dizer 5 anos sem perder nenhuma mulher nesse território, nesse município, tentando responder ao colega André, é uma sensação muito boa de saber que, enquanto servidor público, está cumprindo o seu papel e, enquanto cidadã também. Estou vendo agora que a gestora está na live, né? Ah, E a quem eu quero também deixar meu abraço carinhoso, né? Porque foi através dela realmente que a gente teve esse contato com a agenda. pois é, Júlia. E eu acredito que, assim, após esse pandemia, a agenda será um instrumento muito importante e pertinente para colocar em prática, né? Será um guia para o cidadão e também para os gestores colocar em prática e atualizar conforme os dados, conforme os problemas que vão surgir, né? Os problemas de cada município, os problemas locais, considerando seus problemas, e não adaptando as metas que já existem, né? As metas de cada objetivo. Exato. Júlia, já está na sua hora. Eu queria tanto ficar aqui mais uma hora, pessoal. Eu acredito que vocês também. Está muito bom escutar a Júlia falar sobre os ODS, sobre essa agenda. É muito bom. Mas temos que concluir. Eu peço desculpa. Algumas pessoas, se não foi possível, né, a gente responder todos, certo? Mas agradeço a presença de todos, a presença das professoras professora Elisa, professora Alfredina, professora Ricélia, Gustavo, né, estava presente. E a você, Júlia, muito obrigada. Os alunos, mestrandos que estavam presentes do programa, e agradeço ao PPGSA e o Eu queria, PPGGSA. eu queria agradecer também, antes de ir embora ali, a gente vai fazer um debate rápido ali sobre empregabilidade aqui na cidade de Cajazeiras nesse momento, mas eu queria deixar a mensagem. Eu acabei, numa das suas perguntas, talvez tenha Sim, passado sim. uma coisa interessante. Um dos dificultadores. Quando eu falava em agenda, em sistema de justiça, as pessoas olhavam para mim, isso não vai dar certo. Como as pessoas não conhecem o que é agenda, né? Não sabiam o que é agenda, porque a agenda é Uhum, como você disse, é para todo mundo, é para todas as exatamente. instituições, né? Então ficava, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, está muito longe do que é real. E aí também teve essa satisfação pessoal, enquanto pesquisadora, junto com a minha orientadora, de vencer esse desafio, de mostrar, de quebrar esse preconceito, porque era um conceito, né? Antes era uma opinião sem conhecimento prévio, na verdade, sem conhecer Exato. profundamente. E aí a gente conseguiu mostrar e aproximar, talvez, um setor que estava ali achando que a agenda não era dele. Né? Que é um dos órgãos importantes do sistema de justiça, apesar de fazer um trabalho brilhante. Eu queria deixar aqui também meu compromisso, minha gratidão também para com esse órgão, que foi o Ministério Público, órgão que eu tive a oportunidade de pesquisar, de conhecer, que abriu seus procedimentos, né, que me permitiu, enquanto pesquisadora, ter acesso, apesar de ter feito uma pesquisa apenas com procedimentos públicos, não sigilosos, tá? Ou seja, Uhum. que qualquer cidadão ele pode ter acesso, mas mesmo assim a todos que acreditaram, né, que após o término da pesquisa mesmo, isso vai dar certo. Depois, quando todo o resultado da pesquisa conseguiu mostrar a ligação, foi uma satisfação muito boa para mim, enquanto pesquisadora. E, assim, o desejo que seja efetivamente implementado pelo Ministério Público, mas deixo a mensagem que essa agenda seja, na verdade, abraçada por todas as instituições. Né? Através dela, eu repito, a gente consegue olhar para onde a gente quer chegar. A gente vai conseguir salvar mais vidas e a gente vai ter mais um ambiente mais justo e ecologicamente equilibrado e oportunidade para homens e mulheres. E é isso, esses são todos os elementos da palavra justiça. Então, acho que é
essa é a nosso compromisso pessoal, né? Fazer justiça. Tá bom. Pois a gente que agradece o seu trabalho, né? Obrigada. Já está tendo resultado e assim, essas lives, eu já convido o pessoal para assistir as próximas lives, porque é através delas que a gente todos vão compreendendo, né? Tomando conhecimento do que está sendo realizado na academia, né? Então, é um meio, um canal da gente conhecer melhor o que está acontecendo, o que vem sendo realizado, o que a ciência vem produzindo, né, que está tão próximo a nós, que está tão interligado, né, a ciência com a nossa com nossos problemas reais, está tão como a agenda, os objetivos do ODS estão tão ligados ao nosso dia a dia e não sabemos, né? Muitas vezes não sabemos. Exato. Então, É isso. muito obrigada, Júlia, e boa noite a Obrigada a todos. vocês. Boa E sintam-se noite. Obrigada a todos convidados. que participaram. Tá bom. Tchau, um abraço. Abraço a todos. Tchau. Tchau.